78ª cúpula feita pela ONU, que foi claramente aberta pelo Brasil, trouxe muitos problemas, Muitos problemas e coisas inesperadas, Praticamente vindas principalmente de Lula e até de outros representantes. Mas além disso também, o que gera muitas questões, já que a pauta em questão, meio que a gente não esperava que iria ser falado, foi a guerra da Ucrânia e da Rússia. Então vamos entender esse contexto tudo. Se você quer saber sobre geopolítica, quer saber tudo sobre o contexto global, você está no canal certo. Então já chega deixando o like e se inscrevendo no nosso canal. Então sem mais enrolação, vamos entender o que está acontecendo. Acontece que esse discurso que está sendo feito, foi feito no caso, na ONU por Lula, praticamente era um discurso que já estava previsto e que todo mundo já sabia que seria um discurso programado, já que não aconteceu como feito aí na última cúpula que teve, praticamente do G77, até mesmo além disso do G20 também teve outras cúpulas que o Lula participou e acabou saindo alguns temas um pouco complicados que não estavam num discurso praticamente já feito. Foi um discurso improvisado e aí saiu aquele tema do Tribunal Penal. Nada na relação àquilo foi feito, praticamente nessa reunião da ONU, já que foi um discurso bem assim, clean, um discurso que eu achei que não foi tão pesado, já que falou sobre pautas que eram claramente declaradas sobre o governo, que foi o contra o liberalismo, o neoliberalismo e o liberalismo, algo que a gente já viu no governo Lula, que ele criticou a direita, criticou os países ricos, falando que deveria ter um financiamento, que eles deviam participar mais dessa questão. E além disso veio uma pauta assim que foi um pouco inesperada, que foi a questão onde a gente viu sobre aí a guerra da Ucrânia e da Rússia, onde Lula citou aí tanto a crítica de que não tá dando em nada praticamente assim, se a gente for analisar a fala dele sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia, que está tendo muito aí armamento, está tendo muito gasto, mas no final a guerra parece que não desencadeia, já está meio presa, E além disso criticou aí as sanções feitas contra a Rússia, por países como os Estados Unidos, não citou exatamente nomes, mas citou sanções feitas por países praticamente ocidentais, Isso aí gerou muitas polêmicas? Sim, mas eram umas falas que já estavam programadas, que a gente já percebeu o que aconteceu, já que logo depois disso, o próprio Joe Biden já pegou uma pegada mais voltada às questões que o Lula falou. Além disso, também acrescentando outras coisas como relação aí ao próprio trabalho, A questão de falta de dignidade de trabalho. E além disso, também jogou algumas questões sobre a guerra da Ucrânia, mas porém assim, não criticou as sanções feitas à Rússia, já que o próprio Estados Unidos é um dos maiores que criaram sanções sobre a Rússia. Então seria um pouco incoerente ele meio que criticar. Então ele só deixou ali bem vago essa questão. Além disso também, propriamente, o Lula vai ter reunião feita com o Zelensky nesses próximos dias, Praticamente, na verdade, hoje, ele vai fazer uma reunião bilateral, onde praticamente ele falou que Zelensky pode dizer o que ele quiser nessa reunião. A gente já viu que teve outras reuniões que foram programadas entre o Lula e Zelensky, acabou não rolando, mesmo eles já tendo uma conversa por celular, já tendo conversado por telefone, mas parece que agora vai ser presencial, que realmente vai acontecer. Além disso também, em seguida ele vai se encontrar aí propriamente com o próprio Joe Biden para tratar sobre aí aquele grande caos do trabalho, Tratar sobre a dignidade do trabalho, além disso mesmo também com trabalhos de falta de dignidade, A gente viu que tem vários trabalhos aí que são encontrados no Brasil e até mesmo nos Estados Unidos, sobre aí extremas condições precárias, Então será uma pauta conversada sobre eles e outras relações bilaterais também que será feitas sobre aí, Lula e além disso também o próprio Joe Biden. Por outro lado, participantes que eram antes bem potentes na própria ONU, na verdade não participaram, que no caso foi o próprio Vladimir Putin, a gente já sabe o porquê ele não participou, tem outras questões bem minuciosas. E além disso também tivemos aí o Xi Jinping e propriamente o Macron, são aí pontos chaves que não participaram dessa reunião. Acontece que a Rússia veio sendo até bastante criticada por alguns lados, principalmente por Zelensky, que soltou algumas falas criticando, até a falta aí de... Se a gente for olhar, até propriamente o Zelensky chegou a falar de uma espécie de nuclearização na própria Rússia, ou seja, tirar todos os armamentos da Rússia nucleares,
coisa que foi feito alguns tratados, já falaram sobre isso, né? Até mesmo devido aí, tinha até acordos da própria Ucrânia e da Rússia antigos que tratavam sobre essa questão da desnuclearização, mas aí praticamente foi só uma pauta falada, coisa que eu não acredito que venha a ser feito, já que tem uma espécie de soberania que tem que ser respeitada e outras coisas. Principalmente tratando também, Zelensky disse que não deveriam ter países que são atentados terroristas, né? Praticamente não devem ter uma espécie de nuclearização, tá? Mas o que seria o atentado terrorista e o que não seria? O que deixou bastante vago, muitas pessoas ficaram sem entender esse contexto na fala de Zelensky. Mas esse foi um resumo bem básico para vocês entenderem sobre o que rolou aí na ONU. E agora vamos entender um pouco do que está rolando na Rússia, em questão aí que podem ligar os Estados Unidos e até mesmo o Ocidente com a Rússia economicamente. Vamos lá entender isso. O Vladimir Putin, o Zelensky, crimes de guerra, a gente tem que lembrar que também quem está sofrendo com essas situações são empresas, né? A gente viu que tem mais de 18 bilhões de empresas que estiveram retidas, né, praticamente dentro da Rússia. Os lucros que essas empresas elas acabam, né, obtendo são grandes e são empresas muitas das vezes que são empresas ocidentais que operavam na Rússia e agora elas estão bloqueadas aí pelo próprio Kremlin, né? Vamos lá, os levantamentos feitos pelo QSE, ou seja, a Escola Econômica de Kiev, meio que mostra que mais de 18 bilhões estão retidos aí para testar, né, de influência pela nação considerada hostil, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido e todos os outros membros da União Europeia, tá? As informações foram tiradas, gente, do Financial Times. Aliás, o que rola? É mais ou menos assim. Então, essas empresas são de outras nações, né? Praticamente estão com o dinheiro retido dentro da Rússia e não conseguem agora ter uma espécie de movimentação desse dinheiro. As empresas estrangeiras, né, que optaram por permanecer ativas na Rússia, como aí a gente já viu a própria Pepsi, até a L'Oréal, até mesmo a Samsung e outras empresas, né, praticamente que são empresas, aliás, ocidentais e até um pouco orientais também, a gente tem a Samsung como uma empresa oriental, elas tiveram, né, as receitas somadas em mais aí de 127 bilhões em 2024. A entrevista que foi feita, né, com o vice-diretor de desenvolvimento, no caso da KSE, ele meio que mostrou que o responsável por complicar esses dados pode-se dizer que os números podem ter crescido consideravelmente aí de acordo com a situação, tá? Embora não seja possível avaliar exatamente quanto e quantas vezes as maiores empresas internacionais operaram na Rússia, mas aí é um dado que eles fizeram baseado com informações que já foram feitas, calculadas, tá? Algumas dessas empresas estão no processo de venda, né, aliás, de suas filiais na Rússia, mas estão tentando entrar em uma espécie de acordo com Moscou, porque de qualquer forma não é completamente lucrativo para elas manter toda essa estrutura, já que está sofrendo várias sanções na Rússia. Aliás, sanções que, assim, vão trazer prejuízos econômicos para ela, mas pensa por um lado, mesmo trazendo prejuízos econômicos, muitas delas já têm empresas, já têm até locais mesmo na Rússia, que às vezes isso pode gerar um problema grande para elas, em ter que vender, em ter que fazer acordos e até mesmo em ter que submeter as decisões que os governos tomaram, né, praticamente em relação à Rússia, tá, gente? A Rússia vem sofrendo essas sanções há muito tempo e vem sendo criticada, mas, assim, a gente para pensar que também ela tá sofrendo essas sanções, né, e estão tendo problemas dentro da própria Rússia devido a isso, né? O que gera, né, na verdade, uma outra espécie de dúvida sobre se realmente essas sanções são eficazes, porque o intuito era as sanções serem feitas para que a guerra cessasse, mas agora parece que as sanções estão sendo relativamente não tão eficazes quanto se pensava, né? O que muitas pessoas pensam, qual será o fim dessa guerra da Ucrânia e da Rússia? Coloca nos comentários e logo logo a gente volta com mais vídeos.